vamos pro Afeganistão, então. Porque o Afeganistão, acho que, cara, ficou... foi muito emblemático por conta de tudo que a gente foi conhecendo de história ao longo dos anos, né, cara? Bin Laden se tornou um dos caras mais procurados do mundo, né, cara? E fez as merdas que fez, etc. A gente começou a conhecer um pouco isso, né? Mas infinita a história, né? O que você teve de experiência lá no Afeganistão? Marcelo, então, o Afeganistão chancela, né? Não tem como você não passar pelo Afeganistão e você não ficar chancelado, né? Não reter ali sentimentos, pensamentos, fantasmas, não trazer isso consigo, né? Tanto é que na volta das missões do Afeganistão teve colega que se suicidou. É mesmo? Geralmente quando os legionários voltam de missão, tem algumas ocorrências assim, muitos desertam, muitos se matam. Caramba, cara. Teve um que matou a namorada, o outro se enforcou, o outro pulou da ponte, o outro deu um tiro na cabeça. Tem esse jato. Porque é muita pressão. A legião estrangeira por si só... O sniper americano foi um pouco dessa história, né? A legião por si só, ela já como você mesmo falou, uma atmosfera hostil, onde você fica o tempo inteiro ali tenso. Você tem que se defender do legionário, você tem que treinar, você tem que ir pra missão, você tem que se preparar. Você não pode morrer. Morrer não é uma opção, né? Nunca foi e nunca será. Então, quando você vai pro Afeganistão, que você vive um pouco a história que você vê na televisão e você tá ali percorrendo o perímetro, tendo contato com os afegãos. O que eu posso resumir do Afeganistão aqui para contextualizar? É um povo que já vem de um histórico, de um legado muito pesado da época da antiga União Soviética, né? Por exemplo, no Afeganistão você dá uma garrafa de água, você pega uma garrafa de água, você dá para um menino, eu tenho fotos, tenho vídeos, e literalmente 10 minutos, meia hora depois, o cara traz para você um Kalashnikov, que é o AK-47 versão russa, né? E assim... Você tá brincando, né? Cara, teve relatos assim, isso nunca aconteceu diretamente comigo, eles traziam mina, traziam artefatos de explosivos, mas em outros pelotões, chegava no final do dia, os fuzis que eram arrecadados, que eram desenterrados pelas crianças afegãs, eles ficavam numa sala, e a gente chegava no final do dia na missão e falou, cara, eram vários fuzis, entendeu? Caramba. Vários armamentos. Porque na época da União Soviética, quando o Exército Vermelho, né, o antigo exército da União Soviética, ele saiu do território afegão, ficaram muitas minas, muitas armas, ficou muita coisa lá enterrada, né? E no Afeganistão tem muita tempestade de areia. Então a areia ela vai cobrindo e vai ficando ali por cima. Não é à toa que a galera se veste daquele jeito, né? Tem a balaclava, né, a burca que a gente usa, porque os afegães, eles crescem inalando aquela areia, né, aquela tempestade de areia. O corpo dele é preparado para então isso. Ele cria anticorpos, ele consegue de alguma forma metabolizar ou criar uma defesa ali que para ele não faz tanto mal. Mas pra gente, a gente toma várias injeções, várias vacinas, a gente é bem preparado fisicamente, a saúde muito forte, mas por exemplo, a minha experiência, a gente estava na fronteira do Paquistão, mais especificamente em Kandahar, e a gente já estava lá acho que uns 10 dias, e você não consegue beber água, porque a gente pegou, salvo engano, 58, 62 graus, não é Celsius não, graus. Sim. Puta que pariu. Porque o spotter lá, ele tirou e falou, chefe, tá batendo 56, 58 aqui. Eu falei, cara, mas é Celsius essa porra? É o quê? É graus? Ele, cara, eu acho que é. Eu falei, caraca, teve relatos de colega que falou que pegou 62. Então, assim... Forno. 54, sauna, né? Não sei se, assim, é literalmente a sensação térmica do momento. Então você não consegue beber água. Se você beber água quente, você começa a ter... Porque a poeira é tão fina que você começa a inalar e ela entra pelos poros. Você coloca a burca, né, a balaclava, que é aquele lenço, né, que você bota no rosto, tipo shimag, e mesmo assim ela não consegue. Ela reduz um pouco, mas entra pelos poros. Eu, particularmente, peguei uma infecção intestinal, eu e minha equipe.
e nós tivemos que ser evacuados assim, a título emergencial. Eu fiquei uma semana na enfermaria com soro, cheio de perfusão de soro, eu e minha equipe, porque a gente começou a gente já saiu daquela fase de fazer xixi pela bunda e a gente começou a literalmente evacuar sangue. Uau! E aí a gente foi todo um protocolo médico que foi criado, etc, etc. A gente se recuperou, se reidratou e depois voltamos, porque o tempo inteiro você enfrenta tempestades de areia no Afeganistão. E você vê um molequinho afegão, lá os afegãos que não estão nem aí. Vida normal. Cresce aquilo ali. Então, um dos momentos que me marcou mais, também no Afeganistão, além de ter corroborado para combater a Al-Qaeda, combater os terroristas, né, o antiterrorismo, contra-terrorismo, na fronteira ali de Kandahar, ali na fronteira com o Paquistão, foi bem pesado. Teve um momento que me marcou muito, que a gente estava patrulhando em Cabul, iriam ter as eleições de Cabul, e aí você tem ali a OTAN, né, que são as forças de coalizão. Então você tem o exército americano na frente, você tem o exército alemão atrás no comboio, você tem os espanhóis, você tem os italianos e você tem os franceses. Lá nós não estamos como legionário, nós estamos como exército francês. Tá. Todo mundo que vê a gente sabe que nós somos legionário porque a gente carrega a insígnia escrito Legião Estrangeira. Entendi. Então, quem é legionário é marcado no braço que ele é legionário, que ele é da Legião Estrangeira. Na farda. Na farda. E é uma mística, né? Porque exército do mundo inteiro, e quando a gente passa com o nosso pelotão, com o nosso comboio ali patrulhando, fica, cara, os caras são os legionários, são legionários, são legionários. E aí é interessante que, como tem vários exércitos do mundo inteiro da OTAN, você vê os legionários da nacionalidade gritando e falando na língua deles. Ah, não sei o que, o cara, caraca, você é legionário, não sei o que. Cara, super interessante. E a gente patrulhando em Cabul, nesse dia foi a eleição do presidente afegão. E olha a missão que deram pro nosso pelotão. Isso eu tenho fotos também, tenho vídeos que eu posso comprovar tudo isso que eu tô narrando. A nossa missão foi proteger os americanos. Proteger os americanos? O exército americano. Ou seja, que loucura, o exército mais tecnicamente poderoso do mundo, que são os americanos, designaram um pelotão da Legião Estrangeira para proteger o exército americano. Que e loucura. A gente foi para determinada região, uma região que já teve incidentes de terrorismo, explosões, etc, etc. Eu tenho foto, vídeos também. E os americanos, eles fizeram o 360 deles, e aí eles estavam fazendo meio que um trabalho social de entregar brinquedo, água, comida para as crianças afegãs ou para as pessoas afegãs. Tinham os Maleiks é o chefe da tribo, né? É o chefe do vilarejo, eles são considerados como Malay, que são aqueles afegões, velhão, bem velhinho, barbudo. Eles são, a gente chama de Malay, que são os chefes do vilarejo. Então, tinha uma concentração muito grande de Malay, né, de chefes de tribo, de vilagem, de etnias ali, que tem várias no Afeganistão, várias etnias, vários dialetos diferentes, né? E a gente começou os americanos fizeram 360 deles, nós fizemos um 360 em volta dos americanos, e aí eu com a minha equipe, eu estava chefiando a equipe, né, no Afeganistão, eu posicionei a galera, aí tinha uns policiais afegãos, eu falei, fica aqui, fiz uma análise de riscos e vulnerabilidade dentro daquele teatro de operações ali, ativei alguns protocolos preventivos, porque você não sabe de onde vem. A criança, ela pode estar com uma bomba no corpo. A mulher que está toda com véu, toda coberta, ela pode estar com uma bomba no corpo. Então ali, todo cuidado é pouco. E aí, algumas crianças vieram para o meu lado. E no meu pelotão, tinha o meu pelotão e tinha um outro pelotão de legionários que a gente não tinha muita intimidade, porque a gente não treinou junto, mas se conhecia, era do mesmo regimento. E tinha uns 4 russos que eu digo agora, não necessariamente russos, mas eles eram, eu não lembro de fato a nacionalidade, mas eu não sei se ele era ucraniano, da Bielorrússia, lituano, polonês, eu não lembro, mas ele era do país do leste. E ele era muito... Eu sei que ele já tinha um perfil muito agressivo, esse legionário. E, cara, o povo afegão, cara, eu vou te falar, é um povo... Eu falo por mim, tá? A minha experiência. É um povo muito dócil.
assim, muito carismático, muito feliz, muito sorridente. Você no Afeganistão, pelo menos em Cabul, eu não vi prostituição, eu não vi álcool, eu não vi, assim, é um povo relativamente... O problema são os extremistas mesmo, né? É um povo relativamente santo, que eu não vou nem entrar no mérito dos terroristas, etc, etc, etc. Mas, assim, a sinergia, a experiência que eu tive com aquelas crianças foi muito positiva. Eu tenho fotos, tenho vídeos. E aí tinha um afegão, um pequenininho, que ele era bem russinho, né? Porque dizem que os russos, no passado, conforme eles iam passando pelos vilages no Afeganistão, teve incidentes de estupros. Então tem muita criança afegã que, de olho claro, de cabelo bem loirinho, de estereótipo mesmo de país do leste, entendeu? Ele é bem bronzeado, mas ele é o olho azul, igual uma piscina, bem branquinho. E aí você vê que teve meio que uma mesclagem da raça ali, né? Na época da União Soviética, dos russos, enfim. E tinha essas crianças que vieram brincar comigo, dando água, dando um pedaço de ração, e esse russo, e eu escutei um barulho de coronha, né? Pum! Seco assim, de coronha. E atrás do nosso blindado, né? A gente tinha um blindado. E aí quando eu fui ver, cara, o russo, ele deu uma coronhada, cara, na criança. Aí ele deu uma coronhada não muito forte, a criança não desmaiou. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, cara, o que esse cara tá fazendo? Cara, aí a criança saiu. Aí veio uma outra criança, ele pegou e deu outra coronhada nas costas da criança. Cara, quando veio uma outra menininha que ele ia dar uma coronhada, eu peguei o fuzil, eu falei assim, irmão, se você tocar nessa criança, eu vou te dar um tiro. Não toca nela. Cara, eu sei que inflamou na hora, os legionários vieram, porra, eu fusto. Falei, irmão, aí ele baixa o teu fuzil. Eu falei, não vou baixar. Eu falei, se você botar a mão no fuzil, eu vou te dar um tiro. Cara, enfim, aí, cara, o negócio esquentou. Ele era de outro exército? Não, ele era legionário. Ele era legionário. De outro pelotão. Ah, de outro pelotão. Mas eu não sei se ele trazia, eu acho que ele era russo, eu não consigo precisar. Se ele trouxe um ranço do passado. Ah, tá. Por vai entender, né? Cara, ele ficou... Pô, cara, tu não faz isso com uma criança. Pelo amor de Deus, cara, é um civil, né? É um civil. Cara, eu não tinha nem filhos na época, então isso me marcou bastante, entendeu? Essa situação em si, desse meu estresse com esse russo, dele agredir. E, cara, são, assim, coisas inimagináveis, né? Que você passa, você vê muito idoso, sem perna, sem braço. Os americanos explodiam muito lá, muito. O foco da Al-Qaeda, dos terroristas, eram os americanos. E quando a gente tinha que fazer a escolta dos americanos, era muito ruim, era muito tenso. Porque a gente sabia que a qualquer momento poderia explodir. Pode dar alguma merda, Poderia dar uma merda. Explode e, assim, cara, assim, casos de ter que catar o braço do colega, a cabeça do colega, de explodir, assim, é devastador uma explosão feita por eles. Cara, a gente teve 2 eventos que acho que você deve ter alguma opinião sobre, né? Puta, cara, a gente tá tendo agora a guerra da Ucrânia, né? E a gente teve agora a eleição do Biden, que retirou, cara, praticamente todas as tropas americanas do Afeganistão e, cara, teve essa loucura aí toda que aconteceu. Durante muitos anos os Estados Unidos esteve presente lá e o Biden falou, cara, não vamos gastar mais dinheiro com isso, não vamos fazer isso. Deu uma desestabilizada, assim, né, no que aconteceu lá e o que pode acontecer no mundo. Qual que é a sua visão sobre isso, cara? Cara, Marcelo, então, eu acho que todo o trabalho que foi feito durante anos no Afeganistão, todas as mortes, todos os colegas que ficaram por lá, todas as vidas que foram perdidas e ceifadas, eu acho que todos esses anos significaram nada, porque pro Biden tomar uma atitude dessas de tirar as tropas americanas, e você vê que na reportagem, quando os americanos saem e deixam uma série de materiais bélicos para trás, etc., literalmente, acho que na mesma semana, ou algumas horas, ou alguns dias depois, a Al-Qaeda ela toma conta de tudo. Tudo. Eles dominam literalmente o país todo novamente. Então, assim, você fala, porra, a gente matou, sim, teve tantas mortes, né? Inclusive, você fez parte disso, né, cara? Você viveu a guerra, seu trabalho, né? Você tava ali, né? Então, teve locais na reportagem que apareceu que eu falei, caraca, cara, passei por ali. Caraca, já dormi ali, já fiz ali. Eu tenho algumas fotos, alguns relatos. Eu lembro que teve eles chamam de falé. É tipo
na fronteira com o Paquistão também, era em Kandahar. Era um falé, era uma montanha. E a gente ficou acho que 10 dias ali. E a gente dormia na pedra. E a gente tava com água escassa, a ração tinha estragado, muito calor. E a gente fazia buraco no chão, porque à noite fazia muito frio. Então a gente tirava as pedras, fazia um buraco, a gente entrava no buraco, jogava meio que a areia por cima, areia quentinha, e a gente ficou alguns dias ali. Eu dormi em cima da viatura, a gente tinha que fazer a proteção, porque os terroristas eles vinham da parte de cima da montanha, então a gente fez algumas proteções, alguns protocolos ali de proteção, e aí você vê, cara, a gente teve tanto sofrimento, tanta morte, tanto sangue derramado para voltar para estaca zero. Voltar para estaca zero, né? Então, assim, em relação à atitude do Biden, e eu ouvi uma vez eu não lembro, não me recordo se foi o Barack Obama, que ele falou assim, a guerra ela é muito ruim, né? Se pudesse não existir guerra, seria muito bom. Que ele falou, cara, numa guerra, todos perdem. Parece que um repórter perguntou, o que o senhor considera a performance dos americanos em todos esses anos no Afeganistão, vencendo a guerra, evoluindo, etc, etc. Ele falou, olha, eu acho que uma guerra todos nós somos perdedores. Os afegãos, porque morreram, né, tiveram as perdas consideráveis deles durante todos esses anos de guerra. Nós, como americanos, nós tivemos que ativar, né, da reserva dos Estados Unidos não sei quantos bilhões de dólares para custear essa guerra. Então balançou, atingiu a economia. Ele falou dezenas e centenas de soldados americanos mortos que não voltaram para casa, que não viram suas famílias, que não viram seus filhos nascer, que não viram sua mãe, seu pai, que não viram novamente suas esposas, entendeu? Que derramaram sangue pelo nosso país, pela bandeira americana, mas em que, infelizmente, tiveram a vida ceifada. Então, eles tiveram a perda considerável da parte deles e nós tivemos a nossa perda considerável, porque nós não iremos mais resgatar essas vidas. Então, assim, numa guerra, todos perdem. Não existe vencedor. Eu participei de 2, né, na África e no Afeganistão, e eu não consigo visualizar ali nada que me traga ali uma vitória. Não teve vitória. O que a gente vê é morte, destruição e estratégias geopolíticas como está acontecendo agora na Ucrânia e na Rússia.